Fala galera, hoje vamos montar mais um circuito que eu encontrei na internet. É um amplificador de som que promete entregar uma potência de 150 watts usando uma fonte simétrica de 45 mais 45 volts. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever caso seja novo por aqui e deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu sou o Bruno do canal Mais Projetos e vamos começar o vídeo. Para montarmos o nosso amplificador de som caseiro, nós vamos precisar de dois transistores 2SC5200 e dois transistores 2SA1943. No caso, nós temos dois transistores NPN e dois transistores PNP. Os pinos vão seguir a mesma sequência: a base no pino 1, coletor no pino 2 e emissor no pino 3. Para testarmos os nossos transistores de saída, nós vamos usar o multímetro na escala de diodo e vamos começar com os transistores NPN. O transistor NPN ele tem a sua base como positivo, então vamos colocar a ponta de prova positiva na base, que vai ser o pino 1, e a ponta de prova negativa nós vamos testar o coletor e o emissor. O valor do coletor é um pouco menor que o valor do emissor. Então dessa forma o seu transistor está funcionando normal. Caso ele apresente um curto da base para o coletor, da base para o emissor, do coletor para o emissor, ele vai estar danificado. Aqui não temos resistência. E aqui nós apresentamos duas resistências com valores diferentes. Da mesma forma vamos fazer com os transistores PNP. Só que agora a base vai ser negativa, porque nós temos P, N negativo e P. Agora vamos colocar a ponta de prova preta na base, no pino 1, e vamos fazer o mesmo processo. Da base para o coletor nós temos esse valor, e da base para o emissor um valor um pouco maior. Então dessa forma o seu transistor vai estar funcionando normal. Tem mais alguns testes que podemos fazer para ter a certeza se o transistor está funcionando normal. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham de trazer uma série de vídeos aqui para o canal mostrando como testar cada componente. Deixa aí nos comentários se esse tipo de conteúdo vai ajudar ou não. Para quem é novo no canal, é importante lembrar que precisamos isolar os transistores do dissipador. No caso desse transistor, o coletor, que vai ser o pino 2, faz contato com a carcaça do nosso transistor. Então no transistor NPN nós temos negativo, positivo e negativo. NPN. Já no 1943 nós temos PNP, o positivo, negativo e positivo. Como nós vamos aplicar uma tensão negativa no coletor do 5200 e uma tensão positiva no coletor do 1943, se não isolarmos os transistores do dissipador, nós vamos fechar um curto. Então é importante que você confira com o multímetro na escala de continuidade, na escala de diodo, se há contato entre o dissipador e o coletor dos transistores. Vamos precisar de 4 resistores de 100 ohms, um para cada base dos transistores. Agora vamos precisar jampear os emissores dos NPN e os emissores do PNP. Vamos precisar de 4 resistores de 0,33 ohms de 5 watts. Um resistor para cada coletor.
Agora vamos precisar unir os 4 resistores. Vamos precisar de um transistor tipo 41 e um outro tipo 42. Ele vai seguir a mesma sequência: pino 1 base, 2 coletor, 3 emissor. Vamos soldar o coletor do tipo 41 entre os resistores de 100 ohms dos transistores 1943. Vamos fazer da mesma forma com o tipo 42. Vamos precisar de 2 diodos 1N4007. Vamos ligar os diodos em série. As extremidades dos diodos vai ficar na base de cada transistor, do transistor tipo 41 e do transistor tipo 42. Os 2 diodos vão ficar com a faixa para a esquerda. Agora vamos soldar um resistor de 1K no negativo de um dos diodos e no positivo do outro diodo. Vamos precisar de 2 resistores de 15K. Esse resistor vai ficar da base do tipo 41 para o emissor do 1943. Vamos fazer da mesma forma no primeiro par de transistores. Um resistor de 15K. Vamos precisar de 2 resistores de 220 ohms, em série. No circuito pede resistores de 1 W, mas como eu não tenho, eu vou usar esses aqui mesmo. Eu deixei o amplificador ligado por algumas horas e o resistor suportou. Mas você vai poder estar colocando o resistor de 1 W. Vamos soldar as extremidades dos resistores no pino 3 de cada tipo. Esse CI é um amplificador operacional duplo de uso geral. Ele vai trabalhar de 4 a 18 volts simétricos. Nós vamos usar 15 volts para alimentar esse CI. Com o componente nessa posição, nós temos os pinos 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. No pino 4, vamos alimentar com os 15 volts negativos. No pino 8, os 15 volts positivos. Os pinos 2 e 3 vai ser a entrada do primeiro canal e o pino 1 vai ser a saída, que vamos ligar no nosso amplificador. No nosso caso, vamos ligar os 2 canais para ter um ganho maior na entrada do amplificador. Caso você vá usar algum aparelho que já tenha um pré-amplificador nele, você vai poder usar somente um dos canais. Como eu vou usar o celular, eu vou usar os 2 canais para ter um ganho maior. Vamos soldar o pino 1 do nosso CI entre os 2 diodos 4007. Vamos soldar um resistor de 100K do pino 2 do CI 4558 para os resistores de 0,33 ohms, os resistores de 5 watts.
Vamos aproveitar a alimentação simétrica do nosso amplificador para alimentar o CI 4558. Mas como o nosso CI trabalha de 4 a 18 volts, vamos precisar diminuir a tensão de entrada do amplificador para 15 volts. Para isso, vamos usar dois resistores de 3.3K, vai ficar um no pino 4 e o outro no pino 8. Junto com dois diodos Zener de 15 volts. Vai trabalhar como se fosse um divisor de tensão. Nós vamos estabilizar os 15 volts negativos e 15 volts positivos para alimentar o nosso CI. Então vai ficar do pino 8, o resistor de 3.3K, para o emissor do 1943. E no pino 4 do 4558, outro resistor de 3.3K para o emissor do 5200. Vamos precisar de um capacitor eletrolítico de 47 microfarads por 50 volts em série com um resistor de 1,5K. Vamos soldar o resistor de 1,5K no pino 2 do 4558 e o negativo do capacitor entre os dois resistores de 220 ohms. Vamos soldar um resistor de 18K do pino 3 do 4558 para o terra do nosso amplificador, entre os dois resistores de 220 ohms. Vamos precisar de um capacitor eletrolítico de 1 microfarad. Ele vai ficar entre o pino 3 e o resistor de 18K. O lado positivo. O lado negativo vai ser a entrada de áudio. Agora vamos ligar os dois diodos Zener de 15 volts. Esse é o 4744. Vamos soldar o lado que não tem a faixa preta do diodo Zener no pino 4 do 4558. E o lado que tem a faixa preta vai ficar entre os dois resistores de 220 ohms, o terra do nosso circuito. A faixa preta do outro diodo Zener vai ficar no pino 8 do 4558. E o lado que não tem a faixa vai ficar no GND. Vamos precisar de dois capacitores eletrolíticos de 470 microfarads por 25 volts. Esses capacitores vão ficar em paralelo com os diodos Zener. Vamos soldar um resistor de 33K no pino 5 do 4558. Vamos soldar um resistor de 1,5K no pino 6 do 4558. Vamos precisar de um capacitor de 47 microfarads por 50 volts. O negativo desse capacitor vai ficar no resistor de 33K e o positivo vai ficar no resistor de 1,5K.
Vamos precisar de mais um capacitor de 1 microfarad para ficar na entrada de áudio do nosso amplificador. O negativo do capacitor vai ser a entrada de áudio e o positivo vai ficar no pino 5 do nosso 4558. O outro resistor de 33K vai ficar entre o pino 6 do 4558 e o resistor de 1,5K. Vamos precisar unir o negativo do capacitor eletrolítico com o resistor de 33K e o pino 7 do 4558. Agora vamos juntar o GND do circuito com o negativo do capacitor de 47 microfarads e o resistor de 33K. Aqui nós vamos ter a entrada do nosso amplificador, o positivo e o negativo. Também vamos precisar de um resistor de 10 ohms de 5 watts e um capacitor poliéster. O código desse capacitor é o número 104. O capacitor poliéster vai ficar no GND, entre os dois resistores de 220 ohms. E o resistor vai ficar nos resistores de 0,33 ohms. Para colocarmos o potenciômetro no nosso amplificador, nós vamos ligar o pino 1 do potenciômetro no GND do nosso amplificador e o pino 2 do potenciômetro na entrada de áudio do nosso amplificador. O pino 3 do potenciômetro vai passar a ser a entrada de áudio. Vamos ligar o positivo do P2 no pino 3 e o negativo do P2 no pino 1 do potenciômetro. Para alimentarmos o nosso amplificador, nós vamos precisar de um transformador de 35 mais 35. Eu vou usar uma ponte retificadora e dois capacitores de 63 volts por 2.200 microfarads, mas o ideal é que você use pelo menos de 10.000 microfarads. Caso você não tenha um capacitor com esse valor, você vai poder estar usando a associação de capacitores. Como o vídeo já está bem longo, eu não vou trazer o passo a passo de como montar a fonte simétrica, mas eu vou estar deixando aqui em cima um vídeo que tem no canal mostrando como montar a sua fonte simétrica. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Ou caso queira que eu traga um vídeo falando sobre o assunto de associação de capacitores, deixa aí nos comentários também. Podemos trazer um vídeo mostrando como montar a sua fonte simétrica usando a associação de capacitores, montando os capacitores em série para suportar a tensão ou em paralelo para aumentar a capacitância. Então aqui eu tenho o positivo. No caso, depois da retificação, nós vamos ter 45 mais 45. Então nós vamos ter aqui 45 positivo, o 0 volts, no caso vai ser aqui o GND, e o 45 negativo. Agora vamos ligar o terra do nosso circuito, o GND. O positivo, os 45 volts positivo, vai no emissor do 1943. E os 45 volts negativo vai no emissor do 5200.
Bom galera, eu vou começar os testes com esse alto-falante de 150 watts. Eu coloquei mais alguns capacitores na nossa fonte. Aqui eu tenho o positivo do alto-falante. Eu vou ligá-lo no terminal do resistor de 10 ohms, que também está junto dos resistores de 0,33 ohms. E o negativo do alto-falante eu vou ligar no GND do nosso amplificador, que fica entre os dois resistores de 220 ohms. Então galera, eu vou mostrar o alto-falante fora da caixa e depois em uma caixa, para vocês verem como vai ficar. Então turma, aqui eu tenho um alto-falante de 12 polegadas de 250 watts. Eu vou ligar o amplificador, liberar o áudio. Bom galera, então esse é um amplificador que, caso você tenha os componentes aí na sua sucata, vale super a pena você montar. É um bom amplificador para a parte de grave, tem uma potência legal. Mas caso você resolva comprar esses componentes para montar esse amplificador, eu acredito que você consegue montar algo melhor com o valor que vai investir nesse amplificador. Então esse é o vídeo de hoje, não esqueça de comentar o que você achou do vídeo e caso tenha alguma dúvida é só deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo galera, e valeu!